Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, e uma boa noite de salvação. Glórias a Deus, mais uma vez aqui na Trombeta de Deus no ar, transmitido pela Deus Eterno TV. Louvado seja Deus. Hoje nós estaremos trazendo uma mensagem para a sua vida, na qual vai mencionar sobre as portas edificadas. E o interessante dessas portas edificadas, que na verdade são 10 portas, mas eu vou citar 3 portas somente, porque essas 3 portas conduzem a Cristo. E nós vamos ver sobre essas portas e Deus vai nos dar graça e que Jesus possa falar ao seu coração, para a sua casa, aí para os seus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos estar lendo um versículo, logo após vamos estar orando. E se você estiver à disposição para orar, pode orar juntamente conosco, da onde você estiver, na sala, no quarto, na cozinha, onde você estiver, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Em Neemias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 15, fala-se de umas portas que Neemias saiu da onde ele estava, pediu licença ao rei, ordem do rei, permissão do rei, para que ele fosse a Jerusalém e restaurar os muros. E nesses muros ali, que são os muros do templo, tem umas portas nele. Tem a porta do dragão, tem a porta do peixe. Cada uma delas tem uma história e também tem um significado espiritual. Porém, da minha parte, eu julgo que essas 3 portas que eu vou mencionar aqui, elas nos conduzem a Cristo. A porta do peixe também. A porta do dragão é um problema aí, mas quero citar somente 3 para nosso entendimento, porque nos leva a Cristo, nos conduz a Cristo. E esse é o interesse da mensagem, te conduzir a Cristo. Tá certo? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, no versículo 13, somente um versículo que eu vou estar lendo, louvado seja Deus, ela vai mencionar já de 2 portas, mas somente nesse versículo, mas vamos estar nos atendo a ele e depois nós mencionaremos os demais. Que nos diz aqui: a porta do vale reparou a Hanum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhes levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados de muro até a porta do monturo. Você vai entender já o que é a porta do monturo. A porta do monturo, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor, ou também esterco, porta do esterco, é o significado de montura aqui no hebraico. Louvado seja Deus. Então nós vamos estar orando e tornaremos a fazer menção desses versículos aqui. Depois nós vamos entrar em alguns outros ali que vai nos direcionar exatamente a Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Vamos estar orando e levando nosso pensamento a Deus, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, te glorificar, já ser grato a ti pela tua misericórdia, por tudo quanto, Senhor meu Deus, o Senhor tem feito a nós, aquilo que o Senhor nos tem dado, nos abençoado, cuidado de nós, nos direcionado, meu Deus, até aqui, até o dado momento. Aleluia, Senhor. Eu oro também pelos nossos ouvintes, por aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que ouvem as programações deste canal, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa, aleluias, estar falando em cada coração, orientando a cada coração, fortalecendo, dando saúde, dando vida, dando graça, e que a sua misericórdia esteja sobre a vida de cada um. Assim nós oramos, Senhor da vitória, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.
A palavra de Deus, então, em Neemias, capítulo 3, versículo 13 ao 15, como eu já disse, menciona sobre 3 portas. A Bíblia aqui menciona sobre a porta do vale. A porta do vale, glórias a Deus, é uma região sudoeste do templo e fica no alto da colina. No alto da colina. Por que no alto? Porque toda a Jerusalém ela é composta de vales. E ela dá acesso também ao Vale de Rinom. Então nós vemos que Jerusalém ela é composta por muitos vales por questão também de proteção, de segurança. Quando eles entravam em guerra, Deus encaminhava o inimigo para os vales e do alto eles venciam as guerras, ou jogando pedras, ou Deus gerava situação ali. Então tinha o porquê do vale. Esses vales todos aqui, a porta do vale, que o versículo diz que reparou a Hanum e os moradores de Zanoa, estes a edificaram e lhes levantaram as portas com fechaduras, então tinha segurança, era segura, e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. A porta do monturo, que significa monturo, significa esterco, essa porta aí, ela levava a um lugar que era local de jogar lixo. Então, Neemias tinha também que reparar essa porta, lugar que chamado, de esterco, um lugar impuro, onde os judeus jogavam toda a sujeira ali, da cidade, vamos dizer, era o lixão da cidade. Então tinha aquela porta ali, para eles era de muita valia, porque eles têm aquele negócio de manter a cidade limpa. Então tudo que não prestava, eles lançavam ali nesse vale, nessa porta aí, que é a porta do monturo, ou porta do esterco, porta do lixo, a porta do que se jogava tudo que não prestava. E também nós vemos a porta da fonte, que se encontra aqui, glória a Jesus, no versículo 15. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Cor-Rosé, maioral do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem da cidade de Davi. Então veja, cada dessas portas ali, eu estou falando porta porque está escrito de maneira bastante simples, mas não era uma portinha simples como nós conhecemos, não. Era uma porta grande e que era para segurança da cidade, e todas elas tinham fechaduras, ferrolhos, que era para trancar as portas. Acabava de fazer o que eles queriam fazer, essas portas ali eram fechadas. A porta que mais me chama a atenção aqui, a porta do vale e a porta da fonte. A porta da fonte pelo fato que era um local de águas vivas, tinha fontes de águas vivas e que abastecia a cidade. A porta do vale porque dava segurança para a cidade. Ou eles entravam, ou eles saíam e fechavam essas portas. E a porta do lixo, porque tudo que não prestava era para ali fora que ele jogava e fechava a porta. Essa porta também, por mais que nós podemos pensar assim, a porta do lixo, a porta do local que não presta e tudo, porém, eles iriam mantê-la fechada por segurança da cidade do mesmo jeito. Era a mesma situação. Então, mas nós vemos no Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 10 do Evangelho de João,
no versículo 7 e no versículo 9, Jesus dizendo algo que nos diz aqui. Evangelho de João capítulo 10, versículo 7 nos diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Veja no que leva às portas. Lá em Neemias, nós estamos vendo que Jerusalém tinha sido saqueada por Nabucodonosor, levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Azarias, Jeremias, levou Ezequiel e tantos outros, foram todos cativos. E muitos do povo foi levado para Babilônia, cativo. E Nabucodonosor mandou então derrubar tudo, saqueou, tirou tudo. Não vou dizer que ele roubou, porque ele estava lá, era questão de batalha, de guerra, era questão também que Deus tinha entregue Jerusalém nas mãos deste rei. Então não vou dizer que ele roubou, e ele não roubou nada. Por quê? Porque ele vai guardar tudo que ele pegou de Jerusalém, o que ele retirou de Jerusalém, do templo, da porta do templo, da entrada, das escadas, das paredes, das colunas, tudo, os utensílios do templo, tudo ele levou, transportou para a Babilônia, o ouro, a prata, o ferro, a madeira, o cetim, tudo que você imaginar que tinha no templo ou na cidade, ele transportou, tudo que era de riqueza, ele transportou para a Babilônia. Ele transportando para lá, ele guardou essas coisas e não ousou tocar em nada. Ele não pegou nada, ele não pegou um vaso, não pegou uma taça para tomar um vinho, como fez o filho dele no futuro, e se deu mal com isso. Ele não tocou em nada, porque o homem, ele era mau, mas ele também tinha sabedoria, e ele seguia aquilo que Deus gerava no coração dele, nem ele sabia. Tanto é que depois, mais tarde, ele vai se converter. Então o que Deus fez? Entregou o povo nas mãos desse rei. Agora, Neemias vai pedir licença para o rei, ele vai lá restaurar esses muros. E nesses muros ali são mais de 10 portas. E cada uma delas tem os seus nomes, tem os seus adereços ali. A porta da fonte, porta essas portas aqui, porta do monturo, porta do vale, porta do dragão, porta do peixe. São muitas portas, cada uma delas tem os seus nomes que foi adereçado a elas por uma questão e por um motivo, que depois nós vamos ver que estamos vendo que essas portas nos levam a Jesus Cristo. Aleluia! Lá no Antigo Testamento, então em Neemias, nós estamos vendo que Neemias foi restaurar as portas de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Chega o irmão dele, chamado Anani, e ele pergunta para o irmão como é que está Jerusalém, como é que está o povo lá, e o irmão vai dizer para ela: restou uns poucos lá, uns velhos, uns banguelos, uns desdentados, sem força, não serve para guerra, não serve nem para trabalhar, então assim, estão em miséria, em pobreza. E Neemias se condoeu muito com isso dali, chorou e foi orar a Deus. E ele então conversa com o rei, pede licença para o rei, para que o rei envie ele, que ele quer ir lá reparar essas portas. E ele vai assim então fazer. Então essas portas ali, essas 3 portas, porta do vale, porta do monturo e porta da fonte, as 3 principais portas, ele vai lá restaurar essas portas, que era para proteção da cidade, para segurança da cidade. Agora nós vemos Jesus lançando por terra todas essas portas. Elas não têm sentido, elas não têm valor, elas não têm mais significado, não tem mais sentido. Aquele negócio lá, porta de vale, porta de peixe, porta de dragão, porta das águas, porta disso, porta daquilo outro, não tem mais. O próprio Senhor Jesus agora está dizendo no versículo 7 do capítulo 10 do Evangelho de João, aleluias, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta. Ele não precisa mais de reparo, ele não precisa mais de ferrolho, ele não precisa de fechadura, porque ele disse: eu sou a porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a porta. Essas portas ali agora não valem nada. Lá atrás tinha um significado muito grande e tinha um significado espiritual. Para eles era questão de honra, essas portas todas aí.
Era uma coisa tremenda, fora do comum. No versículo 9, Jesus vai repetir novamente, aqui no capítulo 10 de João, no versículo 9, ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Veja bem, quando o povo passava pela porta da fonte, que era a porta das águas, de águas vivas, o povo passava por ali, para eles era tudo, eles passavam por aquela porta. Quando eles passavam pela porta do vale, para eles eram tudo aquilo ali. Quando eles passavam pela porta para tirar o que não prestava da cidade, para eles eram tudo. Saíam, voltavam, fechavam as portas. Agora Jesus está dizendo que ele é a porta e que se alguém entrar por ele, não é mais por porta de dragão, nem por porta de peixe, não é mais pela porta do vale, não é mais pela porta aqui do monturo, nem nada, agora é por Jesus Cristo. Ele é a porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a porta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que ele é a porta. Quando nós vamos nos recorrer a algo, nós vamos recorrer a Cristo, porque ele é a porta. É ele que vai nos dar segurança, é ele que vai nos manter seguro, é ele que vai nos manter, aleluias, de maneira na qual nós podemos nos sentir bem. Então veja bem, aqui, glórias a Deus, vou ler primeiro aqui o 1 Coríntios, depois nós vamos em Apocalipse. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo 9, o apóstolo Paulo, ele está com um problema, e ele também vai mencionar em uma porta, que nos diz aqui no versículo 9, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, glória a Jesus, e há muitos adversários. Quando Neemias foi restaurar as portas em Jerusalém, ele encontrou adversários. E quando o apóstolo Paulo está abrindo igrejas, ele também encontrou adversários. A porta que o apóstolo Paulo está abrindo é porta do evangelho. A porta que o Neemias está reparando que foram derrubadas são portas da cidade. São portas que agora não quer dizer nada. Aquilo ali representava o orgulho de Jerusalém. Agora não, o apóstolo Paulo está falando de uma porta, mas é a porta do evangelho de Jesus Cristo. Quando ele diz, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários, aleluias, então significa que Paulo teve uma grande oportunidade de uma porta que foi dada a ele. Essa porta é uma porta que foi dada para ele, significa honra, significa força, significa capacidade, significa, aleluias, suficiência ou força suficiente para o ministério de Paulo. Quem foi que abriu essa porta? Um local. Abriu um local. Poderia ter os adversários, mas tinha uma coisa, quem estava abrindo esta porta para ele era o próprio Senhor Jesus, a porta do evangelho, a porta da qual ele tinha que pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era uma porta muito significante. Quando nós conseguimos, adquirimos, buscamos algo da parte de Deus e as coisas vêm ao nosso encontro, significa que quem está nos abrindo essa porta agora é Deus. Aleluia, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, e Ele está então nos capacitando, está nos honrando com a porta que Ele abriu, e tudo vai dar certo. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora sim nós podemos ir lá para o Apocalipse. Em Apocalipse, glória a Jesus, na 6ª carta à igreja de Filadélfia, santo é o nome do Senhor, nos diz aqui, Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, 8 e 9, santo é o nome do Senhor, ou 7 e 8, nos diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre.
Quem está falando isso daqui é Jesus Cristo. Ele tem a chave de tudo quanto é porta. Vocês acreditam que ele tem a chave da porta do inferno? Ele chegou e disse que ele tomou a chave do inferno. E disse: ó inferno, onde está o teu aguilhão? Está com ele a chave agora. Nem o diabo tem poder de entrar no inferno se não for lançado por Jesus Cristo. Ele não tem poder nem autoridade para isso, porque a chave do inferno foi fechada e está com o Senhor Jesus, essa chave. Então ele diz aqui, vou ler de novo: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. O versículo 8 nos diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, aleluia, e ninguém a pôde fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja, não é mais porta de monturo, porta de lixo. Não é mais porta do peixe, nem porta de dragão. Não é mais porta do vale e nem porta de nada, que vai resolver alguma coisa. Jesus está dizendo que no lugar dele, aleluia, ele substituiu todas essas portas. É ele que é a porta, ele que é a passagem, ele que é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, aleluia, e quem vier a mim eu não lanço fora. Então ele disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, passará e achará pastagem, porque ele vai dizer: eu sou a porta. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele está dizendo que a porta que ele abre, se ele abrir uma porta na sua vida, ninguém vai ter poder para fechar. E ninguém vai, se ele fechar, ninguém vai ter poder para abrir, porque ele é a porta e é ele que domina as demais outras por onde quer que estiverem. As portas estão com ele, a chave está com ele. Veja que lá atrás no livro de Neemias, os judeus ou as tribos passavam por aquelas portas, e toda vez que eles passavam, ou em período de guerra ou por alguma necessidade, eles passavam, eles mesmos tinham que fechar essas portas. Eles tinham que garantir a segurança dessas portas. Agora quem está garantindo a certeza de todas as coisas na minha e na sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Não tem mais esse negócio de vai lá na porta do peixe, vai lá na porta do dragão, vai lá na porta do monturo, vai lá na porta da fonte. Não tem mais esse negócio. Agora é com Jesus Cristo, ele é a porta. Nós encontramos um caminho aberto, ou uma passagem, ou um trajeto, ou alguma direção para algum lugar, é através de Jesus Cristo. Entenda isto, vocês que nos ouvem, que aleluia, que está atento à mensagem, à palavra de Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a fonte. Não posso deixar de falar isto, porque Jesus disse para a mulher de Samaria, aleluia, se você beber da água que eu tenho para dar, aleluia, fontes de águas jorrarão, se farão no seu ventre, que vai te levar para a vida eterna. Veja bem, por quê? Porque ele é a fonte, se beber da água que ele tem. Então, ela não está muito compreendendo ainda o que Jesus está falando com ela. Ele está falando: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pedirias e ele te daria água da vida. Então aí ela vai cair a ficha do que ele está falando. Ela vai entender, ela vai dizer: então, Senhor, me dê desta água, para que eu não necessite mais vir aqui nessa fonte. Por quê? Jesus estava quebrando a porta da fonte. Por quê? Agora ele chega lá no poço, que era o poço de Jacó, onde era uma fonte, onde todos iriam buscar águas ali. Normalmente as mulheres iriam buscar, algumas iam de manhã. Ela foi naquele horário, porque Jesus tinha um encontro com ela. E ela vai entender que Jesus está trocando aquela fonte, que ela pega a água por ele. Agora é ele que vai resolver a coisa. Por quê? Porque ele é a ponte, ele é a fonte, ele é o caminho e ele é, aleluias, a porta. É ele, está nele, está com ele. É por ele e para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus possa falar ao seu coração dentro desta palavra. E nós temos que depender
é disso, de Jesus. Você tem que depender de Jesus Cristo, o Salvador, Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando e agradecendo a Deus pela misericórdia dele, pela palavra, pela sua vida. Aleluias. Que Deus venha estar guardando em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, meu Deus querido, pela tua palavra. Aleluias. Que o Senhor nos dá, que o Senhor nos concede. Meu Deus, uma palavra gloriosa e santa. Senhor, meu Deus, que os nossos ouvintes, os nossos queridos irmãos, meu Deus, possam ouvir a tua palavra e entender que o Senhor Jesus, aquele que o Senhor nos deu na cruz do Calvário, que fez um sacrifício de expiação de uma vez por todas, Ele é a porta. E nós não necessitamos de mais nenhuma, Senhor. Meu Deus querido, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão, a razão. Meu Deus, o Senhor possa abrir o entendimento dos nossos ouvintes, que eles possam compreender que Jesus Cristo, teu Filho, Ele é a porta. Pai, continua trabalhando, operando, realizando, em nome de Jesus, Pai. Continua curando, libertando, sarando. Meu Deus, continua, aleluias, abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja, abençoando os teus servos, teus filhos, teus ungidos, teus queridos, ó Pai. Deus de glória, assim eu oro nesta noite, Pai querido, certo da vitória, que o Senhor Deus é o Deus que nos guarda, nos protege, nos dá vida a todo momento. Assim eu oro e te agradeço, certo da vitória, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Assim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite de salvação. Querendo Deus, até a próxima na Trombeta de Deus no Ar, transmitido pelo Deus Eterno TV. Amém e graças a Deus.